Ok, então vamos lá, vamos falar sobre a colagem indireta que vocês querem ver. Lembre, portanto, que quando eu comecei a falar essas coisas de colagem aqui, eu mostrei primeiro o posicionamento de brackets, depois falamos sobre um pouco de prescrição, e isso não foi à toa. Existe uma sequência lógica para fazer uma colagem direta de brackets. Uma vez eu escutei de um grande professor de ortodontia aqui do Brasil, que ele dizia, poxa, colagem direta não serve para nada. Eu vi, inclusive, na frente, ele dizendo, vi na capa de uma revista mostrando uma colagem direta, uma técnica de colagem direta, e que se realmente fosse colado aqueles brackets no paciente, não ficaria legal. Por quê? Ele observou que os brackets estavam mal posicionados. Então, o que acontece? Colagem direta é a melhor forma de você colar precisamente o bracket no paciente. Mas se você colar errado, você vai colar precisamente errado, entende? Então não adianta correr atrás de fazer a colagem direta de materiais, de adesivos, se você tem dificuldade ainda com colagem, se você não entende o que é que a colagem vai te trazer de resultado, de movimentação, tá? Então procura primeiro dedicar nessa coisa. Se você ainda pensa que colagem de brackets deve ser feita no centro da coroa, ou se você pensa que seguindo uma tabelinha de técnica você vai sempre as coisas vão andar bem, eu sugiro que você ainda se dedique um pouco em entender o arco reto, em entender o straight fire, para depois pensar na colagem direta de brackets. Mas enfim, os adesivos e a forma, o silicone, como que a gente faz a guia de transferência, isso pode variar um pouquinho. Eu posso falar isso com uma experiência muito grande sobre isso, e eu falo experiência não porque eu tenho 20 anos fazendo assim, porque eu tenho quase isso de ortodontia, mas não passei a minha vida inteira fazendo isso, mas eu passei a minha vida inteira buscando isso. E eu errei durante muitos anos, década. Eu tenho agora quase em torno de 6 anos, 5 anos, que eu faço ortodontia com 100% dos meus casos aqui no consultório com colagem direta. Mas antes disso eu já tentei de todas as formas, já tentei fazer de várias técnicas e eu nunca consegui fazer 100% dos casos com colagem direta como eu faço hoje, tá? Então, existem alguns pulos do gato, alguns detalhes que é necessário para que as coisas deem certo. Primeiro, você tem que se decidir em que tipo de agente, de adesivo você vai fazer. Se você for fazer um adesivo de transferência, ou seja, primeiro o colo no modelo, teve até alguém que perguntou, eu esqueci agora o nome exatamente de quem foi que perguntou, mas já vai a resposta. Eu uso Celac para isolar o modelo de gesso. Depois do Celac seco, obviamente, eu colo com Transbond XT, tá? Limpo bem, é mais fácil a gente fazer uma colagem melhor no modelo, então eu deixo ele bem limpinho, depois de colado, polimerizo. Quando eu vou colocar no paciente, aí eu uso um agente de união que é um selante. Eu uso da Opal, né, esqueci o nome da empresa, mas Opal Shield, que é o adesivo, o selante, mas eu acredito que outros selantes funcionam também bem, né? E aí, para usar um selante que é fotopolimerizado, você precisa de uma guia de transferência que deixa a luz passar. E aí que vem uma coisa interessante, que é o uso de uma silicona transparente, que chama Emiluma, né, da Ultradent, ok? Então o selante também é da Ultradent. Então, esse silicone, o Emiluma da Ultradent, ele é um silicone leve, como se fosse aquela menos densa que tem na silicone de condensação, não tem uma leve e uma pesada. Essa é uma leve, é uma silicona leve e transparente, bem translúcida. Então eu ponho no bracket para aliviar o bracket, só que ela é mole.
Então a gente precisa colocar uma outra silicona por cima ou um outro material em cima que deixe ele rígido, a mudeira de transferência rígida, para quando você colocar na boca do paciente, ela ficar rígida e os brackets ficarem bem colados, bem unidos aos dentes. E aí que vem um outro material que você pode comprar da Ultradent, que é o Lumalock, ou você pode usar cola quente, tá? Eu já usei Lumalock durante algum tempo, depois que acabou, eu não comprei novo, só compro em Luma, não compro mais Lumalock, e eu uso aí então a cola quente, e eu mostrei, vai estar passando aqui em algum dos lugares aqui, do lado de cima, algum canto aqui, como que eu faço com a cola quente. Tem que molhar o dedo para ir ajustando. Se você não molha o dedo antes, você queima o dedo e a cola quente gruda no dedo. Então você vai molhando e vai ajustando, depois passa um estiletezinho, regulariza e deixa a modelo de transferência legal. Tá bom? Isso é para fazer com adesivo alto, foto. Para fazer com adesivo alto é mais simples, a gente usa uma silicone de condensação dessa mais barata possível, só a parte densa. Faz uma colagem, coloca ela de forma aliviada nos brackets e usa um agente de união químico. Tá? Aí não dá para usar foto, porque aí a silicone de condensação não deixa passar. Agente de união químico, mas lembre que não é qualquer agente de união químico que funciona. Esses que você passa um na bracket e outro no dente não funcionam, porque essas coisas químicas elas precisam estar bem homogeneizadas. E aí tem que ser misturando os dois e colocando, e o tempo de trabalho também é bem reduzido. Já fiz durante algum tempo químico, mas depois que eu perdi uma secretária que me ajudava com isso, perdi porque ela saiu, não faleceu não, eu acabei que não faço mais dessa química, que eu preciso de uma secretária com mais habilidade, né, que esteja do lado com mais habilidade para fazer esse tipo de técnica. Então eu uso um pouquinho mais caro, porque eu vou acabar precisando desse Lumalock lá, e aí fica mais fácil para mim, eu fico mais tranquilo. Acho que eu respondi todas as perguntas. Se não respondi, pergunta, que eu volto a falar alguma coisa aqui e falo mais para vocês sobre isso. Ok? Tchau, tchau.